é forte candidato ao posto de Nostradamus. Você, segundo a Bela Megali, colunista do Globo, aqui, ó, o cálculo de um dos juristas mais citados em teoria do direito sobre a pena que Bolsonaro receberá. E você disse que seria fixado entre 24 e 26, no máximo 27 anos. Batatíssima. A que você atribui isso? Mãe de Ná, algum tipo de poção mágica, uma beberagem? O que foi, Lênin? Isso ao meu talento, né? Muitos perderam a vergonha e eu perdi a modéstia, né? Então, Nossa. essa é a diferença fulcral. Então, essas coisas eu conheço bem. É experiência, né, Kiko? Sim. 29 anos de Ministério Público. Imagina, se eu somar. Eu não era um promotor duro, ao contrário, eu era uma espécie de advogado de acusação, de advogado de acusação, mas que fazia a defesa. Então, dificilmente se dizia à época, quando eu era procurador junto ao tribunal, que se Lênio Streck pediu a condenação é porque o cara está lascado, porque normalmente ele pede absolvição. Então, como eu era um garantista, eu sabia direitinho, eu mesmo propunha as penas que eu achava. Então, eu calculei, assim, semanalmente, tem sessão, e eu sempre calculava as penas e já colocava. Isto posto, a pena deverá ser de tanto, porque por tais e tais razões. Então, por isso que eu acertei. Eu peguei as penas de 3 de 4 a 8, de 4 a 12, de 3 a 8, de 1 a 3 e 1 a 2 e 1 a 3, coloquei aquilo que são as qualificadoras, no caso da, da organização criminal, que ela 2/3, que o Xandão também usou. Então, dificilmente eu erraria muito. Claro que poderia ter uma diferença de 2, 3 anos, né? Então foi isso, foi o diabo sabe muito mais por velho, né, do que por diabo. O Lênin está sendo paradoxalmente modesto também. Você acertou porque você é bom. E você tem acertado mesmo muita coisa aqui no nosso programa e outros por aí. Aí eu prefiro fechar os olhos. Mas aqui você tem, assim, ditado muita coisa do que acontece. Quem acompanha o nosso programa está muito bem informado sobre o futuro, inclusive. Você foi citado também, indiretamente, pelo Zanin. E está aqui, ó, Paulo Teixeira fala, a lei que propus na Câmara em 2021 é que condenou hoje Bolsonaro 7 pela tentativa de golpe de Estado. Essa é a importância de atuar sempre em defesa da democracia, o ministro falou. Agradeço ao Pedro Serrano, Carol Proner, Lênio Streck e outros tantos que ajudaram a compor esse texto tão bem embasado que avançou na Câmara, foi sancionado pelo próprio Bolsonaro e hoje condena pela primeira vez na história do Brasil a tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Deixa eu botar esse trechinho. Em 2021, foi finalmente publicada a Lei 14.197, tratando dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, dentre os quais os crimes contra as instituições democráticas, notadamente os tipos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A importância de uma legislação que tutele o Estado Democrático de Direito avulta diante do histórico de irrupções contra a ordem democrática e de insurreições que, desde o advento da República, assolaram o país. Basta rememorar a sequência de golpes de Estado vivenciados pelo Brasil. A nova legislação representou simbolicamente uma opção do legislador para que houvesse uma tutela efetiva do Estado Democrático de Direito. Lênio, passados esses dias aí, a sensação qual que é de dever cumprido, de vigilância, de, sei lá, como é que você faz um balanço
dessa condenação do Bolsonaro que pode vir pela frente? Não é um fim, né? É um começo por várias razões. Uma delas é que nós continuamos sob ataque. E se continuamos sob ataque, nós temos que construir mecanismos, né, de resistência. Agora, qual é o segundo passo? De tédio ninguém morre, né? Então, passa essa fase, agora vem a luta contra essa aberração que é a anistia. E isso demanda, digamos, esse day after aí, demanda um começo de uma nova luta para evitar que uma coisa desse quilate, dessa inconstitucionalidade que é a anistia, vingue, né? E depois o seguinte, né? Há muitas frentes de batalha. Hoje eu li que a Gleisi admite que se baixe as penas do pessoal do 8 de janeiro. Quer dizer, com que roupa eu posso seguir falando sobre isso se o réu não se ajuda? Eu quero dizer assim, se o governo... ou ela falou, ela é ministra, então se ela fala, isso acaba tendo repercussão. Então, isso eu lamento, porque por uma razão, se você via parlamento quer arrumar a vida dos que fizeram tudo aquilo, que fizeram, defecaram, que quebraram, fizeram tudo aquilo e foram massa de manobras dos outros, o grande problema disso é que não adianta fazer uma lei que os beneficie, porque essa lei vai beneficiar Bolsonaro também. Seria bom que a Gleisi consultasse algumas pessoas que estudaram direito, sabe? Para poder... Tem que cuidar quando diz essas coisas, porque isso é a mesma coisa que escrever um artigo em veículo dizendo que a anistia é constitucional. Isso alimenta todo um contingente de reacionários e gente que não quer pacificação. O parlamento é hostil ao judiciário. Não tem como pacificar via anistia. Toda vez que se tentou fazer isso, deram o golpe. Veja, os anistiados de 55 deram o golpe em 64.